E nós, nesta noite, programamos esta live muito especial para nós tratarmos de questões do departamento de administração da IELB. Na verdade, nós não vamos tratar de nada, nós vamos apenas conversar sobre o departamento para que vocês que estão participando da nossa live possam até conhecer o que é feito, de que maneira muitas vezes se tomam as decisões dentro da igreja, e por outro lado até mesmo para ver o quanto vocês são importantes nesse trabalho. E quando eu falo da importância, eu estou falando sim, sem dúvida nenhuma. Além de usar os dons, as habilidades, as orações, o trabalho, também as ofertas. Aquela oferta que você dá lá na sua congregação, ela é também aproveitada pela diretoria nacional para a missão da igreja. E é sobre isso que a gente quer conhecer um pouquinho mais esse departamento. E nós não poderíamos deixar de falar, nós convidamos para esse momento o senhor Renato Bauerman. Ele é o vice-presidente de administração da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. E aí eu quero só passar para vocês alguns dados do nosso irmão que está lá à frente desse trabalho. Renato Bauerman nasceu no dia 5/9 de 1950. Local de nascimento, Canela, Rio Grande do Sul. Sua esposa, Sônia Maria Bauerman, filhos, Andréa Bauerman Eliker e Gustavo e Guilherme Bauerman. Formação e atuação: graduado em Ciências Contábeis pela Unicinos, 1978. Na IELB exerceu diversas atividades, tendo sido vice-tesoureiro 1994 a 1998, coordenador do Conselho Fiscal 1998 a 2006, líder leigo do Distrito Hortências, secretário, tesoureiro e presidente da CEL Cristo Redentor de Canela, Rio Grande do Sul. Também foi tesoureiro do CORED, da região das Hortências, secretário de governo da Prefeitura de Canela, em 2005 a 2008, e tesoureiro da IELB 2010 a 2014, sendo reeleito para esta função. Agora, com a nova nomenclatura, em 2018, ele foi então reeleito novamente. Boa noite, senhor Renato, tudo bem? Boa noite, pastor Volmir. Como disse um vereador, né, numa Câmara de Vereadores aí do interior, não sei da onde, né, também saudando os astronautas. Eu vi aquilo. Ele saudou um, saudou outro, saudou os astronautas. Boa noite também, desculpa a brincadeira, o pessoal que nos acompanha também nessa live. Não, mas aqui pode brincar sim, sem problema algum. Aqui nós estamos em família, aqui nós temos toda a liberdade, nós vamos falar sério, mas ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, podemos tornar o ambiente também alegre. Senhor Renato, o senhor teria alguma coisa para destacar dessa sua formação, atuação? Eu só queria lhe perguntar o que é o CORED. CORED, aqui no estado aqui do Rio Grande do Sul, tem os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. São conselhos que tratam do destino, das demandas da sua região. Então, o estado foi dividido em regiões, e a nossa região lá chama Região das Hortências, né? Onde engloba Nova Petrópolis, Picada Café, e aí vem subindo, né, para Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Bom Jesus, São José dos Ausentes, Jaquirana, Cambará do Sul. Então, essa região abriga a região das Hortências, assim chamada, né? E nesses conselhos, então, existem verbas, projetos regionais que
inclusive teve períodos, inclusive, que teve votação, né, para saber quanto vai para a saúde, quanto vai para e dentro da saúde, quanto vai para hospitais e assim por diante, né? Então, tem vários projetos específicos, né, nessa área também, na área de infraestrutura, estradas, e aí envolve educação, envolve uma série de pontos. Um legal assim que aconteceu no período em que nós estávamos, né, foi um projeto de universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o uso de ervas medicinais. Isso deu um livro onde eles buscaram gente do interior, gente de mato, inclusive benzedeiras, né, curandeiros, e que iam olhar para que servia aquela erva, né, para que ela servia e tal, e fizeram todo um trabalho, né, nesse sentido de catalogar e mostrar e para o pessoal saber. Muito interessante assim esse trabalho, né, assim, uma coisa assim diferente, né, que eles fizeram. Eu não me lembro assim se era da parte de agronomia ou da parte me parece que era essa, da parte de agrônomos, né, engenheiros agrônomos, né, que fizeram esse trabalho. Então, só para destacar assim, uma coisa diferente, né, que teve no meio normal, assim, né, saúde, educação, segurança pública, isso tudo normal, né? E esse negócio assim, diferente, né? Os caras, foi destacado uma verba para eles fazer esse estudo, custear isso, né, tipo bolsa, assim, né, e tal, que bancou o trabalho deles, né? Então, coisas dessa ordem, assim, né, mas a maioria era outras demandas, né, a demanda maior, assim, na área da saúde, né, evidentemente, segurança, e na parte de infraestrutura, né. Então, o senhor ficou especialista em ervas aí também. Também. E nessa parte também, assim, me serviu para depois, quando eu fui para a Secretaria de Governo, na Prefeitura também, foi a minha primeira inserção, vamos dizer, em uso isso é a segunda, né, em uso de verbas públicas. E aí tem todo um tratamento diferente, né, quer dizer, não adianta ter lá uma nota de gasolina se não tinha o carro no conselho, né. Então, o ressarcimento de despesas e coisas assim, foi um trabalho bem bacana, assim, de se ter, né, nesse sentido, né, que o outro trabalho que eu tive nessa ordem foi, né, também em hospital, na cidade. O hospital é comunitário, né, então fiz parte lá da diretoria, do conselho, presidi o conselho, e uma escola comunitária, lá, a escola cenecista, onde nós encaminhamos projetos assim para algumas coisas, como um ginásio de esportes lá. A gente construiu um lá para a escola com verba federal, né? Se encaminhou todo o projeto, toda aquela parte de prestação de contas, tem que ser tudo dentro do quadradinho e tal, né? Foi nessa linha, então, da parte pública aí também, né? Isso ajudou bastante também na minha formação, né? Quero te parabenizar aí pela participação nesse governo da Prefeitura de Canela, né? Assim, eu vejo que isso, para nós, agora que nós estamos entrando aí na época da campanha política, sim, nós temos alguns irmãos aí que são candidatos, né? Sim, então, sim. E a gente precisa de pessoas honestas dentro dessa área também. E, de fato, me alegra saber que o senhor teve essa oportunidade e trabalhou lá. Então, isso dá uma experiência fantástica, até mesmo para o teu currículo, né? Então, muito bom. Parabéns aí pelos cargos aí que o senhor já exerceu na vida, né? E também dentro dos cargos da IELB agora também. E aproveitando o gancho, né, nessa parte da participação, né, descobrimos, né, assim, no encontro com os leigos, eu descobri que mais ou menos foi confirmado, então, que foi Sócrates que disse isso, né, lá na época dele, não é na minha, né, que mais ou menos assim, né, o castigo dos omissos é ser governado por incompetentes ou inferiores, ou desonestos, ou coisa assim, né, quem se omite está abrindo campo para outros entrarem, né? Então, se nós, vamos dizer assim, que a gente é cristão, que a gente tem uma linha, né, de trabalho e tal, se a gente não participa, a gente está abrindo espaço para outros, né? Então, é importante a participação, sim, né? Inclusive, no Mensageiro de Setembro, o presidente destacou para mim, né, então, a página do presidente, eu escrevi alguma coisa exatamente nessa linha aí também, né? Então, se alguém tiver a oportunidade de ler no Mensageiro, né, de Setembro, na página do presidente tem algumas dicas aí, inclusive, para a participação disso, né?
Até, inclusive, Renato, quando eu soube de alguns irmãos aí, a primeira reação que eu tive, assim, diante do quadro político, é dizer para ele, olha, realmente você tem coragem, né? E tem que ter coragem hoje para entrar dentro desse campo, porque não é fácil. É uma coisa, uma situação muito delicada em que nós vivemos, né? A gente tem que ter assim, né? Na minha primeira semana na Secretaria de Governo, eu tive que acumular a Secretaria da Saúde. E nós tínhamos um vereador eleito no nosso partido e tal, era o indicado para ser secretário da Saúde, mas como ele tinha contrato de trabalho também na Prefeitura de Gramado, ele teria que abrir mão desse contrato também, e aí ia ficar ruim para ele e tal, ele não pôde. Aí ele desistiu, ficou na Câmara de Vereadores, né? Eu acabei assumindo a Secretaria da Saúde. Aí eu descobri algumas coisas, né? Então, as prefeituras têm que encaminhar via Secretaria da Saúde para o Ministério da Saúde um relatório do SUS, num sistema, né? E o SUS tem esse sistema free, disponibiliza e pronto, né? E lá na prefeitura tinha nós chegamos lá, tinha um que era pago por uma empresa de Santa Catarina, dessa de software, né, e tal. E aí a funcionária que faz esse trabalho veio falar comigo, olha, secretário, tal, nós fizemos aqui, esse é mais difícil de trabalhar e ele é pago, o outro é free, eu prefiro o free. Eu digo, eu também, né? Aí topamos, né? Tá, né? Aí o cara chega, aí cancelamos, né? Uns dias depois eu recebi a visita do camarada lá. E a Prefeitura de Canela, assim, o meu gabinete do prefeito ficava no andar superior, então tem um mezanino, né? E a recepção e tal, e eu estava ali antes do gabinete do prefeito, né? Chega o cara lá, entrou, recebi ele e tal, ele contou toda a história dele, eu disse para ele, olha, me desculpe, mas nós não vamos ficar, nós não vamos pagar, se tem o free, por que nós vamos pagar? Aí ele saiu e tal, ele então tá, e ficou discutindo, né? Eu fui indo e ele foi. Quando ele chegou na porta para sair, eu levantei já para dar a oportunidade dele sair, né? Daí ele disse: isso é no começo, depois vocês vão entrar no esquema também. Nossa. E aí eu mostrei para eles: olha, essa aqui é a primeira porta, aqui é a segunda, e lá embaixo é a porta da saída. E eu vou ficar te olhando aqui de cima do mezanino. Se eu não te ver tu sair, eu vou chamar a polícia. Não, tem que tomar umas decisões meio bravas, né? E a gente passa por isso, né? Então, o assédio, assim, aquilo foi na primeira semana, sabe? Assim, imagina chegar fresquinho no local, assim, uma coisa diferente, né? E veio a coisa, né? Eu peguei e avisei o cara, né? Nunca mais apareceu. Que bom. Mas o assédio é grande, é normal, né? Então, ele é forte também, né? É forte. Irmãos, a todos que estão aí na nossa sala virtual, quero dizer para vocês que eu não vou poder saudar cada um de forma individual, mas quero que permaneçam conosco, porque é um assunto importante, a administração da nossa igreja a nível nacional, e ao mesmo tempo o nosso irmão aqui, ele pode dar algumas dicas no final sobre a questão da administração familiar também, que é importante, né? Então, vocês fiquem bem à vontade aí para colocar perguntas, coloquem aí no grupo aí, e à medida que vai aparecendo e a gente vai abrindo espaço, podemos até conversar sobre as questões de vocês, tá? Mas, Renato, olhando para o estatuto aí do que compete ao vice-presidente de administração, lá diz assim, integrar o departamento de administração e executar as deliberações deste departamento. Então, lógico, vai integrar esse departamento, mas o primeiro a ser cobrado para executar é o senhor, né, como vice-presidente de administração. Aí o ponto 2 diz assim, auxiliar e representar o presidente. O que estaria incluído neste auxiliar e representar o presidente? Todos os vices, né, eles têm essas atribuições, né? Então, o representar, por exemplo, né, se eu vou em algum local onde o presidente não pode se fazer presente, eu tenho a atribuição estatutária, né,
de representá-lo lá, né? Eu fiz isso uma ocasião, assim, aqui, né, na Expo Inter, né, que acontece anualmente. Esse ano foi virtual, aqui em Esteio, né, onde estão todas as autoridades ali, ministro né, às vezes vinha até presidente, né, governador do estado, deputados, senadores e tal, e a gente é colocado junto lá no palanque oficial, né? Isso é uma representação do presidente, né? E o auxiliar é no sentido de todas as partes, vamos dizer, onde é que o presidente precisa algum apoio na área da gente, né, para a gente dar um apoio para ele, né. Na primeira gestão nossa, o pastor Egon Koperek, presidente, né, apareceu assim várias demandas assim de alguns poucos, né, não são muitos, mas cabiam em duas mãos no mínimo, né, pastores, né, que tinham problemas financeiros. E aí coube para mim, vamos dizer, ele tratava do assunto até certo ponto e aí jogava o assunto para mim, né? Então isso se chama auxiliar, né, o presidente, né? Inclusive em 2012, nos concílios regionais de pastores, eu fui destacado para fazer um trabalho exatamente nessa linha, né, de orientação, né? E eu continuo fazendo isso até hoje, né? Então alguns já nem mais passam pelo presidente, já cai direto para mim, né, e tal, né, quando passam, às vezes, assim, esse ponto é lá, naquele ponto, para o último ponto lá que nós conversamos, né, sobre a administração pessoal, né, inclusive da família pastoral. Então, quando, por exemplo, há um problema financeiro, no caso, na vida, ou é uma dívida que o pastor tem com a IELB, com a central, né, com nossa... pega um empréstimo e não devolve. Então, esse assunto administrativo de finanças já é tratado direto contigo, né? Esse é direto, né? Então, mas eram problemas assim que realmente as contas não fechavam, né? Inclusive com problemas com dinheiro emprestado de membros e coisas dessa ordem assim, né? E a gente ia ver, era simplesmente uma questão de controle. Não havia, não fazia controle, era uma coisa bem simples de fazer, que mas dá trabalho, né? Então... isso realmente dá trabalho. Tem que andar muito controlado. No mais, assim, o assunto vem direto, né? Os assuntos financeiros e tal, né? Então, bate mais nessa parte, assim, quando o presidente precisa de apoio nessa linha, né? Uhum. O outro ponto... Vocês também são humanos, né? Então, todo mundo está no mesmo barco, né? Não, isso é fato, né? Isso aí é importante, até inclusive, a gente, como pastor, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós não somos Deus, né? Nós não temos o domínio sobre todas as áreas. E a gente precisa, sim, de ajuda nessa parte administrativa, muitas vezes de dinheiro. E isso é fato. Eu acho que basta olhar um pouquinho para a história, nós vamos ver que muitos pastores se perderam e chegaram no final da vida, quase não tinham mais, nem local onde morar, por não saberem administrar isso, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, até eu acho que pastor, ele precisa ser cuidado muito aonde ele vai ser colocado, fora do ministério em um outro campo, porque a gente não tem formação específica, às vezes, para estarmos exercendo outros cargos fora do ministério, né? Então, a gente precisa de ajuda, sim. Sim, exatamente. O outro ponto diz assim, integrar o Conselho Administrativo do Centro Educacional Concórdia. Então, para que os participantes da nossa live saibam, o Conselho Administrativo do Centro Educacional Concórdia é o nosso seminário, onde se formam os pastores lá em São Leopoldo. E aí existe algum limite de atuação sua, porque o senhor faz parte daquele conselho administrativo. Por exemplo, o senhor tem algum limite de atuação ou o senhor ajuda a tomar todas as decisões que são tomadas no seminário com relação à administração?
É assim, né? O SEC, né, o Centro Educacional Concórdia, ele engloba o seminário e o colégio. São as duas instituições que estão abrigadas embaixo desse guarda-chuva. E o conselho ele é composto, né, os dois diretores, o diretor do seminário e do colégio, o capelão do colégio, que é o nosso secretário mor, o vice-presidente de ensino, no caso agora o pastor Joel, é presidido por um leigo de fora, que é o senhor Antônio Malaskevski. Ele é o presidente, né? Então, esse conselho se reúne ordinariamente uma vez por mês, extraordinariamente sempre que necessário, e trata dos assuntos administrativos de toda a estrutura do campus, do seminário e do colégio, com exceção de comissionamento, tanto ou eleição, né, do diretor e também comissionamento dos professores, que é essa parte dos seminários, professor do seminário, que isso está ligado, está subordinado ao departamento de ensino da IELB, né? Então, o departamento de ensino é que tem essa atribuição da nomeação, vamos dizer, da eleição e depois o comissionamento do pedido de comissionamento. Quem comissiona é a diretoria, né? Mas quem elege, quem escolhe, vamos dizer, é o departamento de ensino. A diretoria tem um voto sempre lá, que é o voto do presidente, né? Os professores também têm um voto que o diretor leva, né? Então, esse é mais ou menos o funcionamento, né, dessa parte, né? Então, fora isso, né, então a parte de recursos, de obtenção de recursos, de elaboração do orçamento, de aprovar verbas lá dentro, então esse conselho administrativo é que toma as decisões, né? Em cima disso. Só assim para conhecimento até das pessoas aí que estão participando, né? Como é que está a questão mais especificamente a questão do ensino teológico dentro do seminário? Por exemplo, hoje com o que o estudante paga e com o que é ofertado aí pelos distritos, o seminário ele está conseguindo se manter tranquilo ou como está essa situação? Ele sempre tem um subsídio do orçamento da igreja, né? Que anualmente é orçado para cobrir o que falta, né? Então é um mix de contas no qual entra a mensalidade do aluno. Tem uma diferença entre o aluno casado e o solteiro, que nessa parte. Vem a parte de provedoria, né, do que é arrecadado pelos distritos, né? Cada distrito tem um grupo de distritos tem um período que assume, né, um valor. Mas depois as bolsas de estudo, isso diminui daí, bolsa de estudo, vamos dizer, das servas, dos leigos, né? Essas diminuem na mensalidade do aluno, né? Então é estipulado numa mensalidade e depois é feita essa conta, né? Então o seminário normalmente ele empata com o subsídio que é encaminhado, né? Que para o ano passado, o subsídio foi de 1.245.000 do orçamento da igreja que foi para o seminário, né? Então para a formação teológica, né? Então, essa é a composição da conta, né? É interessante até, assim, esse valor que o senhor está passando para que os membros, para que as pessoas que estão participando conosco, até para que eles tenham conhecimento de que, na verdade, a educação teológica é a responsabilidade de toda a igreja, não é unicamente lá da região sul, ou Porto Alegre, ou toda a responsabilidade cai sobre a diretoria nacional da IELB. Mas a responsabilidade dessa educação teológica é vista como um corpo todo, onde nós todos somos responsáveis pela formação dos nossos pastores. Então, talvez de primeira mão alguém diz assim, nossa, 1.200.000, né? Mas, na verdade, podemos até incluir isso na minha visão, essa é a minha interpretação,
de que isso é aplicado na missão. Eu entendo que isso é missão. Quanto Sim. melhor os nossos pastores e professores do seminário conseguirem se formar melhor, estudar melhor, sem dúvida nenhuma, nós teremos pessoas excelentes no campo do trabalho, né? Não sei se, na verdade, a diretoria nacional também vê isso desta forma. Não, com certeza, né? Imagina assim se uma congregação fosse uma, vamos dizer que o seminário não existisse o seminário, ok? De onde é que viriam os pastores, né? A congregação teria que providenciar, né? Colocar, importar alguém de outra denominação ou coisa que o valha, né? Ou de fora, ou preparar alguém, né? Nós temos algumas igrejas que fazem isso, né? Que preparam o seu sucessor, mas aí a gente já sabe aonde vai a unidade da doutrina, cada um tem a sua, né? Não existe uma unidade doutrinária como deve ser numa igreja, num sínodo, e essa participação. Então, para se ter cada congregação ter o seu pastor, isso é um investimento que é feito nesse sentido, né? E, não só para as congregações novas também, para todas, né? Na hora que um pastor é chamado, tem que repor da onde vem, né? Ou o pastor se aposenta, ou morre também. Morre, falece, né, e tal. E aonde vai, né? Então tem que ter essa reposição, né? Isso é histórico também, né? Dentro da igreja luterana, né? A formação o seminário veio meio junto com a igreja, né? O seminário foi fundado oficialmente em 1903, né? E a igreja em 1904, quer dizer, é mais velho que a igreja, né? Exatamente. Se olhar assim, né? Quer dizer, veio, lógico, naquela situação toda, né? Lá no interior hoje interior de Bom Jesus, São Lourenço, né? São Lourenço. São Lourenço do Sul, no interior lá na localidade de Bom Jesus, lá onde foi numa situação bem precária e tal, né? Mas foi lá que começou a formação dos nossos pastores da época, né? Quer dizer, a preocupação já veio desde o início, logo na implantação já se preocupou em formar gente para ter gente, vamos dizer, da terra já para trabalhar, né? Nessa área. Bacana. A Ana Tilde, ela está perguntando aqui, eu quero responder ela só para que ela também saiba, né? Ela pergunta, o cargo de vice-presidente de administração é eleito junto com os demais? Sim, Ana Tilde, ele é eleito na Convenção Nacional junto com todos os outros cargos que compõem a diretoria nacional da IELB, tá? Então, ano que vem não teremos convenção, mas início de 2022 haverá a convenção nacional onde é eleita toda a diretoria nacional da IELB, tá? Talvez assim explicar, né, o processo, né? O processo começa um ano antes, praticamente, com a indicação, tanto os pastores como as congregações têm direito a indicar 2 nomes para cada cargo, não só da diretoria, para outros cargos, uma relação cumprida, né? Mas ficar só na diretoria, né, para 2 cargos, para cada cargo, 2 nomes para cada cargo. Depois disso, vai para aceitação, o camarada recebe a indicação, ele devolve, colocando os dados dele lá e tal, e diz que aceita. Aí vai para votação preliminares nos distritos, onde os 5 mais votados vão para a Convenção Nacional, né? E na Convenção Nacional tem que ter 50% mais um voto. E a eleição é em 2 turnos, vamos dizer, se nenhum dos candidatos atinge o percentual, é feito um segundo turno para a escolha É um processo, então, de 1 ano, praticamente. É bem lembrado, Renato, até assim, porque como ela está perguntando, né? Então, se ela... Ana Tilde, aí, se você... Ano que vem você vai começar a ouvir aí, falar provavelmente nos cultos ou pelos pastores em algum momento, desse processo eleitoral. E a senhora tranquilamente pode chegar com a sua congregação e pegar a relação lá,
né, conversar com a congregação, com o pastor local, com a diretoria, e exercerem o direito de sugerir nomes para a diretoria nacional. Tá? Então, esse aí é um processo bem explicado pelo senhor Renato, e vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso, que já vão começar a falar aí de eleição dentro da IELB, tá? Outra atribuição sua, Renato, é a seguinte: representar a IELB ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, em conjunto com o presidente e o vice-presidente de comunicação. Atualmente, a IELB está respondendo a algum processo judicial? Primeiro vamos falar da representação, né? Isso, o que significa esse negócio de representação? Então, se precisar tirar um dinheiro do banco, teoricamente, nós três teríamos que assinar o cheque. Se faz uma transação imobiliária, uma venda ou compra de imóvel, nós três teríamos que firmar isso, né? Então, lógico, está nas atribuições também que a gente pode nomear procuradores para isso, né? Então, por exemplo, a movimentação bancária, nós temos nomeado 4 procuradores que podem, em conjunto de 2, fazer essas transações, né? Sempre em conjunto de 2, né? E nos demais processos, né, eu tenho também eu tenho uma procuração que eu sou nomeado pelo o presidente, a vice-presidente de comunicação e eu passamos uma procuração para o Renato Bauerman também, para ele representar em algumas coisas eu posso fazer sozinho, por exemplo. Imagina assim, fazer uma transação de venda de veículo, que tem que ir lá reconhecer firma por autenticidade no cartório. Imagina, a gente tem que ir os 3 lá para quando troca um veículo da IELB, né? Acontece de 4 em 4 anos, né? A gente tem normalmente troca por numa gestão, troca um, né? Mas aí para isso eu posso sozinho, né? Receber imóveis por doação, eu posso receber sozinho. Fazer a venda, não, aí tem que ter os 3. Aí teria que ser uma procuração específica, né? E nos processos judiciais, a gente teria que estar os 3 juntos, né? Então também normalmente eu tenho essa atribuição, né, por procuração, né, então por isso que está no estatuto isso também, né, de fazer essa representação. Nós temos alguns processos, assim, algumas demandas, né, que acontecem. Nós tivemos assim casos de pastores pedindo vínculo de emprego, uns 2 ou 3, né, nenhum logrou êxito até agora, né. Então o pastor. Mas são processos concluídos já. Sim, tem um que estava concluído e foi retomado por um outro argumento que ele disse que foi acusado injustamente numa convenção nacional, sabe? Então tem todas essas situações, mas o normal eles não têm logrado êxito nesse sentido de obter o vínculo empregatício, né? Inclusive numa decisão que teve não na nossa igreja, né, numa outra igreja, onde foi mencionado, né, eu vou dizer, na igreja, acho que foi na Igreja Universal, né, o camarada teve o direito, foi reconhecido. Por quê? Porque lá ele era mais ou menos assim, né, ele tinha uma cobrança, né, de ter uma produtividade, coisa, e ele não teve, e ele foi demitido, ele não poderia ter, ele tinha carteira assinada, né. Nós, na nossa igreja, os pastores não têm carteira assinada. São trabalhadores, sim, né, têm direito a receber uma remuneração, que nós chamamos de subsistência pastoral, mas eles não são empregados da congregação. É uma atribuição ministerial, né, uma vocação ministerial, é diferente o tratamento, né? Inclusive, o recolhimento da Previdência Social, ela tem um código específico para isso. Então, tudo leva para esse lado, né? Mas, de vez em quando, tem alguém que acha assim, que tem que fazer por desgosto, às vezes, da maneira como teve que sair da congregação, sabe? Algum problema que teve, às vezes, pessoal, com algum membro ou outro, e aí juntou, né? Então, mas é muito raro acontecer, e isso que aconteceram, né? Essa é coisa pública, né?
só não pode, gosta de nominar, né, para não prejudicar nem nada, né, mas nenhum logrou êxito até agora, né, nisso. Né. E também tem outros processos assim que de vez em quando vem assim, tipo de graça, né. Mas só assim, Renato, um pouquinho. Então, no caso do pastor, o pastor ele entra contra a congregação ou ele entraria contra o centro administrativo da IELB? Contra as duas instituições, né? Contra os dois CNPJs, né? Tanto da congregação como da IELB. A IELB como solidária na situação, né? E aí nós também, o argumento assim nos processos trabalhistas é muito legal, assim, que a gente consegue explicar para o pessoal que não é não conhece a igreja luterana, a IELB, né? Que nós somos uma igreja congregacional. A IELB, a Igreja Nacional, não exerce, a não ser na parte doutrinária, nenhuma ingerência na gestão das congregações, né? Ela não tem, né, nenhuma ingerência lá, né? Então, vamos dizer assim, a IELB não pode chegar, a não ser assim que deu alguma, que a congregação de Cacoal, né, que ela saiu fora a não ser que foi alguma coisa doutrinária, o resto, se ela quiser vender o terreno, se quiser pintar a igreja de amarelo, se quiser, a Igreja Nacional não tem nada a que se meter lá, né? Então, é nessa linha, né? Então, isso deu assim tem servido para isso, vamos dizer também, né? Legal. E fora esses processos, tem algum outro funcionário, coisa assim, ou danos morais, alguma coisa? De funcionários a gente não teve diretamente nada, né? Teve já, assim, de outros funcionários, vamos dizer, de escola, né, vamos dizer, a Encaqual tinha escola também, né, da congregação, né? Tinha. Então, daqui a pouco, algum funcionário se sentiu prejudicado, ele colocava a congregação, a escola, a congregação como mantenedora e a IELB como mantenedora da congregação, né? Então, ter coisas dessa ordem assim, né? E normalmente a igreja daí ela sai fora porque é comprovado que ela não tem ingerência na gestão da congregação ou da escola. Uma última, assim, que teve de um funcionário da cantina do Colégio Concórdia, em Porto Alegre, lá da Comunidade Cristo. O colégio lá é explorado por uma cooperativa hoje, e ele entrou contra a congregação só aluga o espaço para a cooperativa, contra a IELB, e contra a cantina e contra a Comunidade Cristo de Porto Alegre, sabe? Então, são coisas assim que não prosperam, né? E mesmo se prosperar e perder alguma coisa, a proprietária da cantina já declarou, né, que ela assume toda a responsabilidade. Mas sempre faz parte, né? A gente é notificado, Nós tivemos também processo assim também de uma congregação da ESLB, lá do interior de Santa Catarina, onde um camarada se sentiu, foi excluído da reunião dançante, do domingo de tarde. Ele foi pedido para sair, e ele se sentiu ofendido, e o advogado colocou nós lá, e não a ISLB, né? A gente conseguiu mostrar que nós não éramos ele. Até de baile dançante agora. Até de reunião dançante, sabe? Nós estamos reunião dançante. Lá. Aí é muita sacanagem, né? Não, mas faz parte, né? Então a gente tem assim de tudo, né? Então a justiça, né? Quando te vê, chega uma notificação dessas, né? Tem que ir lá, conversa, né? Nesse caso, eu tentei falar com um advogado, né? O advogado não me atendeu. Aí tivemos que contratar advogado para nos defender lá, e quando ele viu o que era, viu o que ele tinha feito, a mancada, ele saiu fora logo, né? Na verdade, ele não sabia nem quem processar, ele passou na frente da placa ali e achou que era essa mesmo. Não, acho que eles buscam no site, sabe? Às vezes pode ser pela internet, né? Exatamente. Renato, outra atribuição, responsabilizar-se pelos imóveis da IELB e sua manutenção. O que é esse responsabilizar-se aí? Isso significa assim, sabe? Eu sou o mordomo do patrimônio desses negócios da igreja aí todo, né? Então, nós temos assim, vamos dizer, os imóveis aqui do centro administrativo, aqui em Porto Alegre, no antigo seminário.
Eu sempre digo, nós tínhamos 3 campos de futebol, né, da propriedade da igreja, né. Hoje nós ainda temos 2,5, né. São Paulo já não tem mais, né, o daqui também já está sendo, já vai ser ocupado com empreendimento, né, vai sobrar o de São Leopoldo, né. Mas nós chegamos a ter 3 campos de futebol, né, inclusive corte de grama disso tudo, né, a manutenção, as casas aqui, quando nós chegamos aqui em 2010, aliás, em 2009, né, quando nós recebemos a carta, quando estavam definidos quem eram os 5 candidatos, né, a gente recebeu uma carta da comissão eleitoral dizendo, olha, as condições, olha, vocês vão receber tanto por mês, vocês vão ter que morar em Porto Alegre, isso tinha uma regra, né, ela depois foi revogada pelo Conselho Diretor com alguma alternativa, né, mas que os integrantes da diretoria teriam que morar aqui no campus, em Porto Alegre, né, e que as casas eram casas amplas, mas todas tomadas pelo cupim, em precárias condições. Foi bem assim que está escrito, eu tenho guardado essa circular, né? Então, a gente, em 2010, quando chegou, a primeira coisa que a gente fez foi pedir o uso de verba de reinvestimento em imóveis para o Conselho Diretor, autorizou, e a gente foi fazendo isso, né? E então, nós conseguimos reformar todas as residências. Todas elas foram reformadas, todas elas eram assoalho de madeira e o entrepiso de madeira. Numa delas, só para ter uma ideia, numa delas a gente conseguiu, digo nós e Elbe, né, a gente conseguiu construir uma parede de alvenaria de tijolo maciço em cima apoiado num assoalho de madeira, no segundo piso. É doido. Então, o que segurava, provavelmente, né, quem olhou, quem entende de construção, eram as paredes de fora, né, que seguravam ela para ela não descer. Mas até isso teve, sabe? Então, então tudo isso, essas casas foram reformadas. Hoje só falta a primeira casa que tinha, né, onde é que está destinado para o Instituto Histórico e também para o museu, o Castelinho, né, que é o sobrado antigo. Quando a igreja comprou em 1920, ele já estava ali construído. Então, é o último que falta, ele estava em processo, né? A gente estava em processo de restauração, e em março, aliás, com a pandemia, a gente cancelou, né? Até para ter, daqui a pouco, necessidade de usar esse recurso para outra necessidade na igreja, né? Então, a gente cancelou essa construção, mas as demais, todas elas foram hoje, todas elas com piso de piso, né, de alvenaria, e no entrepiso também laje, né? Então tudo isso foi feito, né? Então isso deu uma trabalheira assim daquelas, né? Só para ter uma ideia disso, né? O que representa essa manutenção de imóveis. Os demais, lá em São Leopoldo, lá tem a própria gestão, o conselho administrativo está lá nessa atividade, né? Também tem, né? A própria onde a editora estava também, ela também era precária, né? A editora foi para um endereço novo, né? Aí descobrimos no endereço antigo, né, que o que a gente tem de papel, né, que a gente chama de matrícula, né, eram 4 lotes, 2 ainda estavam só na transcrição, não havia sido aberto matrícula. E nós temos um pouquinho mais de terreno, alguns metros a mais do que tem no papel. Isso para fazer qualquer negócio tem que estar igual, né? Então a gente está trabalhando nisso, também estamos trabalhando nisso, só que isso tem que ir presencialmente, alguma coisa no registro de imóveis para fazer. Então envolve assim, eu já conheço bem o registro de imóveis de Porto Alegre, de São Leopoldo, para essas coisas, né? E os demais imóveis, né, todos eles de locação, a noção diretos, vamos dizer que nós administramos diretamente a locação dos imóveis aqui no próprio campus, né, onde é que nós temos o prédio da frente, que estava alocado, né, hoje ainda está alocado uma parte, o prédio do supermercado, que fica na rua Pedro Ivo, na rua separa, vamos dizer, da área daqui, o colégio em São Paulo está alocado lá para o pessoal lá, para a empresa lá que tem a escola. E os demais, nós temos uma imobiliária aqui perto, né, que a gente faz essa gestão, né, que não dá para a gente pessoalmente fazer, a IELB, vamos dizer, assumir isso, né? Então, tem todo um processo são perto de 30 imóveis, se olhar um separado do outro, né, entre salas comerciais, entre outros
prédios, pavilhão, né, industrial, a escola, o colégio em São Paulo, né, o próprio prédio onde a editora está, ele é de propriedade da IELB, da Igreja Nacional, né, não da editora. Então, tem todo esse número, né, de imóveis aí também para gerir, né? Só para que as pessoas saibam aí que estão participando conosco, sobre essa manutenção que o senhor falou, essa reforma nas casas ali do centro administrativo, talvez poderia se pensar, mas se estava nesse estado, por que não entrou com uma esteira, derrubou e fez novo, né? Então é interessante até para que as pessoas saibam por que não foi feito, começou a derrubar tudo e reconstruir tudo também, né? Isso. Aqui lá em 1980 ou 70 e alguma coisa, né? Teve na época que começou a nascer os shoppings, né? A igreja, o pessoal que cuidava dos imóveis da igreja na época planejaram, né? Destacar essa área aqui para a área do campus aqui para um shopping, né? E aí deu o movimento da vizinhança toda e aí os imóveis estavam em análise pelo patrimônio histórico de Porto Alegre. Então, hoje os nossos imóveis aqui não são tombados, mas eles estão registrados no inventário do patrimônio histórico e arquitetônico de Porto Alegre. Então, eles estão, a gente recebeu uma notificação disso, fez parte, vamos dizer, da liberação da outra área no campo de futebol e adjacências ali para o empreendimento. Aqui a gente tem um empreendimento que está em processo de licenciamento. A igreja não vai se desfazer do imóvel, do terreno. É um período de um contrato por 40 anos. A igreja vai receber uma parte da locação, do aluguel. Não investe nada e o empreendedor constrói tudo, faz todo o licenciamento, toda a parte burocrática, e a igreja fica recebendo um percentual. Foi assim também com o supermercado, né? Nós tínhamos o terreno baldio, né? O supermercado construiu e a gente a igreja recebeu o aluguel disso, né? E depois dos 10 anos ela se tornou lá, no caso foi 10 anos, né? O empreendimento era menor, né? Bem menor do que o outro, né? Se tornou proprietária. O que significaria, por exemplo, se fosse considerado patrimônio tombado, que nem o senhor falou? Não se pode mexer nas características externas, a estética externa, o visual, eles chamam, né? Por quê? Porque nós temos aqui um conjunto, são 3 casas à frente, o próprio prédio da frente do seminário, a capela, o prédio dos fundos, eles têm toda uma característica de uma época de construção, né? Eu imagino assim, né, a igreja dos Estados Unidos, que na época tudo era feito com o dinheiro da igreja dos Estados Unidos, definiu mais ou menos como é que era para fazer, né? E elas ficaram com um estilo diferente, e é um conjunto, né? E em cima disso, isso está na lei, vamos dizer, da preservação, né, da história, né? De se manter assim, né? Então teve tentativa, né, na época defesa e tal para tentar, mas ela não prospera, né? É uma coisa assim que a gente está sujeito a isso, né? Uma lei federal começa lá no Estatuto da Cidade, né, onde é que fala da organização, que determina que os municípios preservem a sua história, né, do que tem de histórico, né? E isso é normal, vai acontecendo, né, nisso. Né? Mas no caso, vamos, só uma ideia, assim, só uma pergunta, né? No caso, se fosse considerado um patrimônio tombado aí pelo histórico, né? A igreja não poderia nem vender essa área, então. Ela pode, não tem problema nenhum se desfazer, desde que coloque lá na escritura, na hora do contrato de compra e venda, né, que o novo comprador vai cuidar disso, ele vai estar ciente de que tem esse gravame, né? Isso é registrado, inclusive, no registro de imóveis, né, esse gravame aí, né? Então, ela é uma coisa que fica
E por ter esse patrimônio histórico ali, a igreja também não tem direito de receber nenhuma verba para ajudar a manter aquilo ali, não, né? Até teria, só que aí tem algumas coisas que implicam no outro lado, né? Se faz, qualquer verba que recebe, ela passa a ser uma coisa de utilidade pública, né? E que daí, daqui a pouco, o próprio governo pode chegar e, olha, eu vou resolver fazer tal coisa lá, né? Então, não é muito negócio, vamos dizer assim, se a gente olhar para dentro da privacidade, né, da ideia do que se tem para ter, né? Isso é uma coisa também, não é perene, né? Amanhã ou depois pode o Conselho do Patrimônio Histórico, se é um conselho que existe, chegar à conclusão, não, isso ali não tem nada a ver. Entende? Isso no futuro, né, não se sabe, né, o que pode acontecer. Mas aqui já era uma coisa assim que vinha, isso se arrastou. A gente conseguiu tirar do local de estudo, da prateleira de estudo, depois de, acho que 20 anos, lá saiu da prateleira. É um negócio assim, era pior, né? Daí tu não podia fazer nada mesmo, né? Então se conseguiu tirar para fazer um empreendimento na outra parte, né? Então isso pelo menos deu para... Que tinha até dentro desse conselho, me contaram isso, né, no passado, que alguém queria tombar o campo de futebol. O campo de futebol teria que ser, vamos dizer, também inventariado. Daí alguém perguntou, tá, mas por quê? Porque os estudantes jogavam lá e tinha o pessoal da redondeza que disputavam, iam lá também, não sei mais o quê. Tá, mas a mesma coisa, o Pelé, por acaso, jogou lá, treinou lá? Não. Então, acho que não cabe. Então, isso o chefe do diretor lá, o diretor do departamento lá da prefeitura, chegou a esse ponto. Perguntou para o cara, vem cá, o cara que estava argumentando, né, o conselheiro lá que estava argumentando, veio até desse tipo de argumento, né? É um absurdo, né? O Volney te manda um recado aí, Renato. Renato, decreta o fim dos bailes para evitar problema. Sebastião Jean, ele... Oi? Na IELB a gente já decretou, né, o fim dos bailes, né? Amém. Sebastião Jean, como está a situação quanto ao Instituto Concórdia de São Paulo? Pode ampliar o comentário, né? Sim, não, tranquilo. Assim, lá em São Paulo, né, quem imagina assim, a parte do campo de futebol e dali para cima foi todo negociado, né? Nós recebemos 127 apartamentos, já estão prontos. Nós tivemos assim alguns entraves burocráticos para fazer a venda, tá? Se a gente fizesse a venda através da incorporadora, a incorporadora estava nos pedindo uma parte do imposto de renda que ela teria que pagar em função do lucro na transação, sabe, tal. E nós optamos por não fazer isso, né, que era um valor relevante, né. Então, hoje as unidades estão todas escrituradas em nome da IELB. Os advogados estiveram, inclusive, nessa semana passada em São Paulo para resolver os últimos pontos lá que faltavam, né? Então, daqui a mais alguns meses, 1 mês, 2 meses, aí vai estar a venda já, a gente vai estar abrindo a venda para fora, né, das unidades, né? E a gente poderia, estava pronto para vender? Estava pronto para vender, só que nós vender e não conseguir escriturar, então nós sempre trabalhamos assim, né, onde se teve, né, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 2 empreendimentos em andamento, né, que era lá em Capão da Canoa e um aqui em Porto Alegre, perto do colégio da Congregação Cruz de Petrópolis, né. Ali nós tínhamos 3 apartamentos também, né, e vendemos eles, os 3, a gente conseguiu vender, né. Em Capão da Canoa eram 23, ainda temos 12 para venda. Lá deu toda a crise, né, de 16 para cá, né, que também pararam as vendas. Lá na Avenida do Forte também, lá eram 32 unidades, também foram todas vendidas, né, também ainda na nossa gestão, lá já era bem antes, né, sobraram alguns lá, os últimos lá, foi na nossa gestão, depois de 2010, né, que aconteceram as vendas. Mas lá em São Paulo tem isso, né, então a parte do colégio, da parte do campo de futebol para baixo, né, que estava o colégio,
onde é que existia a casa do pastor Erni, onde é que o pastor Erni morou, aquela parte é propriedade da igreja que está alugada para o Colégio de São Paulo. A outra parte foi negociada. E nós ganhamos uma área de preservação também, eu não me lembro agora de cabeça quantos metros quadrados lá, que a incorporadora nos doou de volta, porque eles não teriam que preservar e tal, e que ela tem uma passagem de servidão que liga com o colégio, sabe? Então, isso vai ter um uso, vamos dizer, para o colégio, vamos dizer, para fazer um trabalho na área de ecologia e tal. Então, essa é a situação lá de São Paulo, né? Lá está tudo construído e tudo concluído já, as construções, né? Muito bom. Então, em breve, a IELB poderá ter o direito de vender e já passando a escritura, que eu também acho que é correto fazer melhor logo que é certo para não ter problemas futuros, né? Então, Renato, outra atribuição rapidamente aqui é movimentar os fundos da IELB, tendo para isso todos os poderes necessários para o perfeito cumprimento de suas funções, né? Quais são estes fundos aí que está se referindo ao... Pois é, nós temos fundos, eu nem vou contar para saber assim quantos são, mas é um pacote. Deixa eu só dar uma olhada aqui para não falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uns 20 fundos, tá? Começando com o Fundo de Pecúlio Pastoral, equivalente ao FGTS, não é o FGTS, tá? Mas é o equivalente ao FGTS, onde as congregações depositam 8% da remuneração do que o pastor recebe. Elas podem fazer isso aqui, algumas fazem direto com o pastor, algumas têm poupança em conjunto, algumas têm poupança em nome da congregação, e aquilo é o fundo do pastor, é o pecúlio do pastor, e assim por diante, né? O FAPAI, nós chamamos de fundinho, né? Que é um fundo pequeno, onde são pequenos valores. O depósito mínimo hoje é de R$20, onde o pastor deposita mensalmente isso, e ele tem direito a retirar na hora que ele necessitar, para alguma emergência médica, de saúde, alguma coisa. Ele tem também direito ao empréstimo, né? O teto hoje é R$3.000, que ele pode tirar de empréstimo. Os pastores têm usado muito isso aqui para tratamento dentário e nascimento de criança, para parto. Realmente... Ainda bem que o senhor explicou que é para parto. Exatamente. Então eles têm, eles quando chega na hora assim, precisa, né? Então vem e toma o dinheiro, devolve ele em 12 parcelas, né? A correção é igual à correção que é aplicada no Fundo de Pecúlio Pastoral. É um fundo bem assim, é uma coisa leve, mas que tem ajudado muito na hora, né? Daqui a pouco ele depositava R$50 por mês, né? 50 vezes 12 dá 600? 600, né? Se ele depositou durante 10 anos, ele tem 6.000 e ele pode tirar mais 3.000 de empréstimo. Quer dizer, ele pode tirar o valor que ele tem lá e mais e assim tem ajudado bastante assim nessa parte, né? E o Fundo de Pecúlio Pastoral, por que ele é feito aqui, né? Aí vem de novo lá para a gestão pessoal do pastor, né? Tem congregações que entregavam direto para o pastor. Dinheiro no bolso é vendaval, né? Mais ou menos assim, né? Ele caiu, ele entra no bolo tal e não guarda, né? E aí quando o pastor deixa de ser pastor, né? E já está lá na idade mais avançada e coisa, ele não fez a poupança dele para ter a sua casa, né? E tal, o seu lugar de abrigo e tal. Então, a ideia é que se forme essa poupança. Daí, nós estávamos falando do FAPAI, né? Isso. E além disso, assim, tem os outros fundos, né? O fundo de empréstimo da igreja, o FEI, né? O FRAF, que é o nosso FIES, o FIES da igreja. A igreja tinha o FIES antes do governo, né? Que é o FRAF. O fundo da parte dos imóveis. Cada empreendimento de imóvel é um fundo específico, né?
o fundo de reservas, né, que é onde é que entra os déficits ou os superávites do orçamento, e assim por diante, né? Então tem um pacote de fundos aí nisso, né? Legal. Essa faz parte da tua função, então. Deixa eu só comentar sobre o outro ponto: fornecer informações e orientações ao líder leigo distrital para que atue junto às congregações do distrito, motivando-as a cumprir seus compromissos com o orçamento da IELB. Na verdade, quando uma congregação pede auxílio financeiro, às vezes acontece vocês sabem que quando a gente pega um dinheiro emprestado, nem sempre conseguimos, às vezes, cumprir com as nossas obrigações financeiras, por uma série de fatores, como, por exemplo, o que está acontecendo agora em todo o país, né? E daí, aqui é importante que os membros saibam que uma das atribuições do líder leigo do distrito é cobrar. Mas cobrar quem, Renato? Isso. O que a gente Eu vou só faz, te dizer né? o seguinte, eu já vou sair do ar, mas eu vou Sim. trocar a bateria da câmera aí, tá? Tá legal, sem problema. Então, o que tem, né? Nas reuniões do conselho diretor, como os conselheiros e os líderes leigos estão presentes, né? A gente sempre tem passado nessa linha, né? Da parte da contribuição também das congregações para o orçamento da igreja, tem a parte dos empréstimos, e o que se faz? Se encaminha mensalmente, a tesouraria encaminha mensalmente para o líder leigo e para o conselheiro distrital a relação das congregações, tanto das contribuições das congregações para o orçamento da igreja, como também o relatório dos devedores no distrito. O que entram aqui os devedores? São aqueles devedores por empréstimo, as congregações, pastores. Nós tínhamos empréstimos para pastores, vamos dizer, que estavam em congregações subsidiadas para fazer empréstimo para compra de veículo. Isso também causava um certo desequilíbrio nas contas do pastor e ela era injusta, né? Quer dizer, o pastor recebia um reembolso de algumas despesas, mas ele não recebia tudo, né? No fim, aquilo era mais um ônus para ele do que um bônus, vamos falar assim, né? E nos empréstimos, então, tem esses empréstimos emergenciais, né, do FEI, né, o Fundo de Empréstimos da Igreja. Ela pode fazer empréstimos emergenciais também para pastores, para atenção na parte de problemas de saúde. Então, esse pode também, tem esses empréstimos também que podem ser feitos através do FEI ou do FAPAI, que nem eu já tinha falado antes. E também o seguro de vida. Nós temos aqui uma gestão, né, um seguro de vida em grupo, onde é feito o pacote do seguro de vida, onde o pastor participa com um valor, né, nisso, e também ele pode atrasar isso às vezes não paga, né? E no plano de saúde, nós temos o plano de saúde Unimed, né, nacional, onde o pastor também ele pode estar abrigado nesse plano de saúde. E isso entra também, se ele não pagou o boleto lá, ou do seguro, ou do plano de saúde, ele entra também nessa lista de devedores, né? Então, esse é o pacote, né, da parte de devedores, e eu já falei também, viu, pastor Valmir, na parte das contribuições para o orçamento da igreja, né? Então, o conselheiro e o líder leigo recebem mensalmente, nós até suspendemos essa remessa durante o mês de abril, maio e junho, e julho, eu acho, né? Nós enviamos novamente em agosto, durante esse período agora da pandemia, que não fazia sentido mandar, né? Porque se a coisa já está ruim. Nessa parte, vamos dizer, de empréstimo, né, de congregações, né, o que a gente tem orientado? Não se fez nenhuma pedalada geral, na medida que tem congregações que têm condições de bancar o empréstimo, elas fazem reserva e tal, então tem condição de bancar. E aquelas que não têm, que realmente têm problema, elas encaminham a situação delas para mim, né? Eu encaminho, a gente analisa na reunião da diretoria e se faz a renegociação, né, de acordo com as condições e necessidades, né, que tem, né? Lembrando que qualquer empréstimo que é concedido, ele deve de passar pelo Conselho Distrital.
os empréstimos emergenciais do FEI, mas estão limitados a 2 básicos da política de subsistência, que hoje dá em números redondos R$ 7.200. Esses podem ser concedidos só com o de acordo do conselheiro e líder leigo, mas eles devem levar isso para a reunião próxima do Conselho Distrital, dizer, olha, foi concedido e tal, nós assinamos o de acordo para ficar registrado, né? Nós também passamos, outra coisa que nós tivemos que fazer, falando em empréstimo, né? Pedir a Assembleia da Congregação que aprove o empréstimo. Nós chegamos numa ocasião, daí uma congregação diz, olha, o que é esse negócio aqui que aparece aqui na minha congregação como devedor, né? O presidente ligou. Não, isso é um empréstimo assim que foi feito e tal época e tal. Ah, mas isso não tem nada a ver com a nossa diretoria, isso foi a diretoria anterior que fez. Mas... E aí nós chegamos ao ponto, explica, anda e tal, olha, esse dinheiro foi aplicado. Foi sim. Mas foi aplicado aonde? Não, foi na reforma da capela, mas nós não concordava com isso. Tudo bem, mas foi feita a reforma? Foi. Foi usado dinheiro ali? Foi. Foi comprado material? Foi. Foi paga a mão de obra? Foi. Então, vem cá, meu. Então tá deve tudo certo. Deve ou não deve, né? Aí, tá, né? Mas por precaução, dali em diante, a gente começou a pedir a ata da Assembleia, né? Porque chegamos nesse ponto. Legal, não, é importante mesmo. Mas então o papel, o conselheiro e o líder leigo, mais o líder leigo nessa parte de finança, ele tem essa atribuição, né, de fazer esse meio de campo, né? Então ninguém precisa ficar ofendido, né, quando um líder leigo faz uma cobrança, né, ou relata na reunião do Conselho Distrital que tem algum devedor e tal, né? Então, a gente sabe que cobrar não é fácil, né, Renato? Exato. Mas, por outro lado, também cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Se assumir um compromisso financeiro, procura cumpri-lo, né? E, inclusive, até não precisa nem deixar chegar nessa questão do líder leigo, porque eu me coloco no lugar deles e sei que não deve ser fácil chegar para uma congregação, até mesmo um pastor, ou até mesmo um estudante de teologia que acabou abandonando e está devendo, né? Isso é uma situação delicada, mas cada um deveria ter a sua consciência, botar a mão na consciência, analisar a sua vida cristã, saber que a fé, ela exige um testemunho bacana com os de fora também. Cumprir com as obrigações financeiras é um bom testemunho de fé. Então as pessoas deveriam ter essa consciência. Exceções sempre podem existir. Sim. Mas aí, por exemplo, tranquilamente poderia ligar para ti e conversar sem deixar chegar a esse ponto, né? A gente tem sido bem flexível nisso, né? Não é nada assim, ninguém nunca se coloca, a igreja nunca vai acionar ninguém ninguém vai colocar ninguém no SPC, né? Nem no cartório de protesto, né? É evidente, né? Só que também tem que ter o outro lado, né? Então, mas assim, não é o normal assim, o pessoal assume sem problema nenhum, né, e tal. É meio às vezes constrangedor quando a coisa acontece, mas a gente dá abertura também, né, para renegociações e coisas dessa ordem, né? Até nessa questão de não mandar processo adiante ou coisa assim. Às vezes eu penso que em certos casos, esse é um pensamento meu, né? Que em certos casos deveria seguir adiante para tomar providência, mas tudo bem. Nós temos um grupo, né? Um grupo de sócios da igreja, né? O senhor sabe que a igreja tem 2 tipos de sócios, né? Que é as congregações e os pastores, né? Para um grupo tem uma linha, né? Que dá para acionar, né? Que é o Conselho de Ética, né? Dá para. Então tem gente às vezes assim que diz assim, por que não leva o pastor tal para o Conselho de Ética, né? Tá, mas tu sabe a situação dele, sabe como é que foi a congregação lá, onde é que ele passou lá, o problema que a congregação teve, o problema financeiro que a congregação teve e tal, com a saída de membros, né? Membros que perderam emprego e diminuiu as entradas e tal, ele passou dificuldades lá na congregação e coisas. Sabe disso? Eu não sei. Pois é, então, mas tem que saber de tudo, né? Antes de também julgar o camarada, né? Então tem os dois lados. Né? E por isso que eu vejo que deveria ter uma atitude de quem é o devedor,
de antecipar, não deixar chegar no líder leigo, conselheiro. A gente sabe que isso é pesado para cobrar, né? Isso é ruim para cobrar. Eu sei porque a gente exerceu essa função e aí a gente sai como o bicho, né? Como aquele cara que cobra e não é legal, né? Mas, Renato, eu gostaria que o senhor desse uma pincelada sobre essa questão de planejamento financeiro familiar. Eu acho que esse seria um tema bacana aí para nós tratar. No meu ponto de vista, eu vejo que a tua função, já falamos bastante, né? E o pastor Geraldo fez uma propaganda muito boa dessa tua fala aí sobre esse tema, então eu gostaria que você falasse com as pessoas aí um pouco sobre isso. Bom, a situação assim, né? Quando a gente está bem, a gente recebe a remuneração legal e tal, né? Tá tudo numa boa, né? A coisa começa a apertar quando daqui a pouco dá um desequilíbrio nas entradas, né? Ou também, mesmo assim, tipo assim, a pessoa perdeu um emprego e tal, nessa época de crise, os 2 últimos anos aí, né? Então, tem acontecido disso, né? Mas antes disso já também é importante, né? Então, tem assim, vários pontos, né? O primeiro, eu estou usando a minha cola aqui, né, para não me perder, né? O primeiro ponto, assim, é a gente saber aonde se gasta, no que se gasta, né? A gente tem um controle disso, dá um trabalhinho, né? No início, né? Eu sempre tenho dito assim, quando eu tenho falado ano passado, né, nos fóruns de educação cristã, o meu tema era esse, né? E no Concílio de Pastores Regional, né, de 2012, que inclusive foi aí em Cacoal, né, o da região, aí foi lá no Retiro, né? Se falou sobre isso também, né? Então, a primeira coisa é saber anotar por tipo de gasto, tá? Anotar aonde vai, ganhei 3 mil por mês, aonde foi esse dinheiro? Aonde vai? Foi no supermercado, foi na escola, aonde foi? Foi em roupa, foi no que foi gasto, né? Então, isso, e eu tenho dito assim, sabe, façam isso da maneira como achar mais fácil, né? Num caderno, a manuscrito, né? Quem tem condição de fazer isso no computador, numa planilha, faça numa planilha, mas anote tudo, né? Anote tudo, né? E seja honesto consigo mesmo na hora da anotação, né? Esse é o primeiro ponto, porque não existe fórmula pronta, tá? Tem aquele pessoal que fala assim, o 30, 30 e 30, né? Um terço e um terço, né? Um terço gasta com a manutenção normal, né? Um terço para pagar prestações, dívidas, né? E um terço para guardar numa reserva, né? Esse número, eu já vi muitos falar disso, mas ele não fecha, né? Porque a situação de uma pessoa que tem uma renda de 3 mil é uma, que tem um salário mínimo de mil reais, 1.045 hoje é outra, a que ganha 10 mil é outra, a que ganha 20 mil é outra, a de 30 mil é outra, né? Quer dizer, o terço de cada um ele vai ser uma coisa muito diferente, né? Imagina assim, dizer assim, uma suposição, né, de quem ganha salário mínimo, né? Vai gastar praticamente em comida, né? E nessa linha assim, a gente tem destacado assim de separar também bem assim, não é pegar o ticket do supermercado e gastei tanto no supermercado. Separar lá na conta desse supermercado, separar o que é realmente gênero alimentício de primeira necessidade, o que é guloseimas, tá? Comprou um bombom, comprou uma caixa de bombom, comprou outra coisa. Eu falo bombom porque eu sou freguês, né? Então a caixa hoje está em torno de 10 pila, aí o mais comumzinho aí, né, e tal. 10 reais, aí eu falo pila também, para quem não entende, aqui no Rio Grande do Sul, um pila é R$1, tá? Era uma moeda que tinha aqui na época do início do século, aí, um governador aí que estabeleceu um título dele, era o pila, virou um pila. Então, 10 real, né? Então, separar isso. Inclusive, quando eu falo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que também no resto do Brasil hoje, o churrasco de domingo é uma instituição nacional já, né? Que nós conseguimos exportar daqui, né? Inclusive, esse churrasco do domingo não separa ele.
E se tiver na hora tomar uma decisão de onde cortar, corta na carne, como se diz, né? Corta na carne. Corta na carne. Se não dá para fazer o churrasco, vamos fazer lá uma batatinha frita, um ovo frito com arroz, né, e tal, mas vamos se virar, né? A gente consegue e aí separar isso, né? Separar esses gastos, né? Olhar, o pessoal viu um vinho legal lá, eu nem sei quanto está a garrafa de vinho, que eu não sou chegado, né? Nem um nem outro. Mas quanto está, né? Então é uma coisa assim que daí vem a parte de às vezes, daí vem os aborrecentes, né? Desculpe, os adolescentes, né? Nessa época, quem tem filho sabe disso, né? Chega lá, tu compra precisa de um tênis, tá? Tem que ser a marca X lá que custa, às vezes, o dobro da outra só porque tem a coisinha estampada lá, né? Ou porque tem já Wi-Fi, né, no tênis e tal, toca musiquinha, acende luzinha, coisas dessa ordem, né? Então, separar isso também, né? Marcas de grife, né? Outra coisa, trocar o carro todo ano, né? Sabe? Quer dizer, tem que ter, precisa ou não, né? Então, para fazer uma análise, cada um fazer a sua análise, é importante saber aonde se gasta, né? E ter essa classificação adequada disso também, né? O ano passado, no fórum, eu tive um testemunho legal, eu tive hospedado na casa de um casal já de pessoas de mais idade e tal, e eles tiveram, assim, um revés, assim, eles tinham um negócio lá e o negócio deles não funcionou, a atividade não deu mais certo, e eles tiveram que diminuir o tipo de gastos que eles tinham, né? E ele deu testemunho lá. Eu e a minha esposa, a gente fez isso, ela estava junto, estava o casal lá. Nós fizemos isso, com nós aconteceu e realmente é assim. Foi assim que aconteceu a coisa. E nós chegamos lá, ficou dívidas, né? Nós tivemos que separar o que dava para vender, vendemos o carro, pagamos as dívidas e nós conseguimos se readequar, então estamos vivendo, não estamos lá assim, ele disse claramente assim, não estamos comendo carne de gado todo dia, nós estamos tendo alternativa, daqui a pouco tem frango, tem carne suína, e estamos tendo alternativa e estamos vivendo. E isso que ele está dizendo aí, o cara disse bem assim, isso que ele está dizendo aí é verdade, nós somos testemunha disso. Mas nós conseguimos dar a volta, né? Então foi assim, muito bacana, assim, ele foi lá, depois a gente conversando na casa deles, né, assim, a gente realmente viu isso, né? Então ele saía assim, né, daqui a pouco apareceu uma vizinha, disse que na feira lá tinha ovos em promoção, né? Ele pegou e disse, olha, me desculpa que eu vou lá comprar, tá na hora do... E saiu a pé, né, foi lá e fez a compra na feira, né? Então, são essas coisas, né, também que tem, né, pesquisar sempre, né, hoje está muito fácil, né, também pela internet, lógico, quem tem acesso, né, e por aí vai, né. Então, e a diferença é grande, hein, Renato? Até sim, inclusive hoje em medicamentos. Sim. Eu mesmo tive que comprar por emergência, não podia esperar a farmácia que eu dava uma pesquisada e era mais barato. E eu encontrei medicamento com quase R$30 de diferença de uma farmácia para outra. Então, não tem hoje como não pesquisar. Tem exatamente. que pesquisar. Exato. Não, e é em tudo, né? E é em tudo, né? Se olhar, a calça de jeans, né? Tem que ser aquela marca lá, né? Para mim, tanto faz, né? Eu se servir para cobrir e tapar do calor e durar, né? E a durabilidade, muitas vezes, é similar, né? Então não tem assim muito, lógico, não se pode também comprar produtos de qualidade inferior, né? Comprar coisas às vezes com nós tivemos aqui no estado alguma coisa assim em termos de gêneros alimentícios, inclusive, né? Com produtos vencidos na prateleira e coisa assim. Isso daí também não dá para a gente comprar, né? Mas no geral, eu acho que vale a pena, né? Nessa linha se fazer isso, né? Nessa linha também cuidar muito com empréstimos, né? Com armadilhas, né? Gente que oferece... Até isso que eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho, que a minha visão, na verdade, esse ano ainda está bem a economia, eu acho, né? Sim. Porque o governo ainda tem dinheiro para dar. Sim. Mas ano que vem, eu acho que ali vai ser a rapuca maior, né? Então,
que as pessoas cuidassem justamente com o que vão fazer. O senhor falou em troca de carro. Pelo amor, na minha visão, Sim. financiar carro nessa altura do campeonato é botar uma corda no pescoço, né? Exatamente. E a gente tem que cuidar com essas ciladas que o pessoal arruma para vender, e depois que você está dentro do abacaxi, você vai ter que resolver aquilo, né? Exatamente. Outra coisa que está acontecendo assim bastante, né, o que aconteceu agora, né, com os R$600 do governo aqui, né? Quanta gente que se candidatou lá que não podia, né? Sabe? Vem nessa ordem, vem gente que oferece, né? Outra coisa que está aparecendo bastante, assim, cartões de crédito, né? Gente oferecendo, sabe? Seguido eu recebo ligação. Olha, o cartão tal, sem anuidade, perarim, bororó, sabe? Vai lá ver? Sem anuidade no primeiro ano. No segundo ano em diante, tu não consegue sair. Para tu sair, tem que pagar a mensalidade passada, sabe? Então, aquela coisa que se fala, né, nas pequenas, nas letras miúdas, né? O que tem de coisa disso, né? Aposentados, por exemplo, o crédito consignado, sabe? O que tem assim, o pessoal quando chega no banco, sabe? Tem bancos que tem uma pessoa lá no dia, aquele dia que o pessoal recebe a aposentadoria, né? Que vai lá no caixa automático para sacar, aí aparece lá, tem um limite de crédito de X, né? E aí ele pergunta para a pessoa, né? O que a pessoa diz? Isso aí o senhor tem disponível, o senhor pode pegar e posso pegar e tirar sim. Só não conta para a pessoa que no outro mês já vai descontar que vai receber um valor a menos, sabe? Quer dizer, essas coisas assim, o que tem, né, de armadilha. Se eu te falar que minha mãe caiu numa dessas, né? De 6 mil, ela vai pagar quase 20. É um absurdo. Eu particularmente sou contra esse empréstimo a idosos, porque a gente sabe que muitos filhos, até inclusive por não querer pagar um juro maior, eles pedem para os idosos fazerem o financiamento e depois usam o dinheiro. Isso é muito sério para mim. E não pagam, não repõem lá a parcela que falta na aposentadoria do idoso, né? Do filho, né? Então tem assim, infelizmente, né? O pessoal aproveita essa ocasião toda, né? E aí vai dificultando, né? Outra coisa, né? Nessa parte sempre eu tenho falado, né? A parte da administração das dívidas, né? Quem chegou no ponto lá, né? Pegou e fez empréstimo, achou que ia dar a volta, né? Daqui a pouco não está vendo que não dá para dar a volta, né? O que faz, né? Duas coisas, duas providências claras, assim. A primeira coisa, saber o quanto deve, para quem deve e qual é a taxa de juro, né? Qual é o encargo que aquilo tem, né? Hoje está muito em voga aí o Sebrae, a própria Serasa, o Serasa, né? Fazem esses trabalhos de estimular a renegociação das dívidas, tá? Onde eles intermediam, né? E as próprias empresas, o próprio banco, sabe, faz isso, né? Eles preferem daqui a pouco receber o capital e os encargos lá eles abrem mão para receber o capital, dependendo da situação patrimonial da pessoa, que eles vão ver que não vão receber mesmo, né? Então eles estão receptivos para isso. Quando eu deixei a prefeitura e antes de vir para a igreja, eu estava prestando consultoria na área de custo para as empresas, que é onde é que eu mais... A área, assim, quando eu trabalhei em empresas, onde é que eu mais gostava de trabalhar, na área de custo industrial, né? Então, eu estava fazendo isso, né? A reorganização financeira de empresas e pessoas. Aí eu peguei um camarada que estava perdido lá com cheque especial lá. O cheque especial era de 5 mil, ele estava devendo já 13 mil no banco. Eu tenho um filho advogado, aí eu usei, né? Eu fui na gerente do banco lá na cidade e disse: olha, eu estou aqui representando o fulano, ele está devendo tanto. Ela foi olhar, tanto, tá? Ele está devendo tanto. E eu estou, um dos caminhos é ele entrar com uma revisional, né? Pedir para fazer, aí é processo, aí
Normalmente ele se ganha, né, esse revisional, ou estou propondo um acordo. O que vocês podem fazer? Tá, diz ela, eu vou tomar nota aqui, depois da manhã tu passa aqui que eu vou te dar uma ideia do que dá para fazer, né? Aí a dívida já caiu para, se eu não me engano, para uns 9 mil, uma coisa assim, dos 13 já caiu para 9 e parcelado em 24 meses com tanto, né? Aí eu peguei e fiz o cálculo depois, né? Eu disse, olha, agora eu quero um dia também, né? Fiz o cálculo depois. Eu perguntei para ela, né? Quanto dá se pagar à vista, né? Pagar numa batida só. Diz ela, não, a gente não faz isso. Tu pode fazer, mas tu pode fazer a contraproposta. Tá bom. Aí eu peguei, saí, né? Fiz o cálculo para valor presente, fui lá e ofereci 6 mil, né? Para pagar e eles aceitaram. Quer dizer, uma dívida que estava em 13, tinha começado com 5, né? Eles receberam ainda 1.000 de juro ainda e toparam fazer a negociação. Então, os bancos, as financeiras, lojas, próprias lojas, né, de venda parcelada, né, cartões de crédito, todo mundo aqui estão renegociando, né. Outra coisa, cartão de crédito, uma coisa muito legal, né, o cartão de crédito. Eu tenho cartão de duas bandeiras, uso as duas, mas eu pago a fatura no vencimento. Está lá autorizado, débito em conta no banco. Eu prefiro. Essa não dá para atrasar, porque essa Exatamente. Eu prefiro pagar juro de cheque especial do que pagar juro de cartão de crédito. Então, eu autorizo o débito em conta lá para fazer para matar. É uma ferramenta muito legal, tranquila, não precisa mais andar com dinheiro no bolso, né? Compra em qualquer lugar, né? Faz, mas tem esse detalhe, né? Tem que se controlar, saber que a gente tem que pagar ele. Num dos colegas seu, tá, pastor? Quando eu tratei, ele disse, eu já quebrei os meus 2 cartões de crédito que eu tinha. De grande coisa que tu fez. Perdeu uma maneira de financiar. Como assim? Não, porque até 40 dias, conforme a data, né? Tu conseguia dar uma pedalada naquela compra do mês. Né? Podia fazer. Era só ter o controle do cartão. O controle, né? Aí quem levou a culpa? A mulher dele. Mas não era eu, era... Tá bom, aí eu não me meto em briga de casal. Senhora, mulher que tu me deste. Ele aplicou mais ou menos essa, né? Então tem essa parte também, né? Tem essa parte também, né? Da gestão, né? Não adianta eu chefe de família, né? Vamos dizer, o cabeça do casal, querer fazer a coisa e não combinar com os russos, né? Combinar com os filhos, com a esposa. Então, essa parte de gasto, se tem que sentar e fazer reunião, sabe? E para nós, luterano é barbada, né? Fazer reunião, nós gostamos muito. Não, isso é fácil. Então, assim, realmente, assim, é uma coisa que se recomenda, sabe? Converse, né? Converse com a família, reúna a família, diz, olha, nós temos esse valor aqui que é a nossa entrada. Nós temos que gastar só isso, nós não podemos gastar mais que isso. E como gastar isso, né? E aí vem a prioridade de cada um e o que é, né? Até onde dá para chegar nisso, né? Uhum. A outra coisa que se tem também, né, importante, né? Tentar fazer uma reserva. Eu falei antes de um terço, né? Não precisa ser, mas começa a guardar 10, que seja 10%, né? Coloque na poupança, não está dando renda nenhuma para estar atualizando lá, nem a inflação não atualiza, mas coloca lá. Começa a guardar que aquilo que está guardado, uma hora vai servir para alguma coisa, né? Então, por menor que seja o juro, mas está garantido, né, Renato? Eu penso assim. Está ali guardado, né? Vai fazendo, e quando a gente tem eu fui educado, né, nessa linha de casa por necessidade, né? Meu pai era caseiro, né, numa chácara dentro da cidade de Canela, lá. Hoje tem 3 condomínios horizontais lá de alto luxo nessa área. Tinha um tambo de leite, o pai era empregado lá, né? E a gente vivia lá daquilo, né? Então a gente não tinha assim da onde, né? Mas tudo que a gente tinha, né? Meu primeiro relógio de pulso eu comprei parcelado numa loja lá em Canela, né? Com relógio de pulso parcelado, né?
E era assim, né? E a gente guardava o troquinho que se ganhava, o que dava para ter. Meu primeiro emprego, assim, né? Era uma vizinha, né? Ela lavava a roupa para fora, né? E ela tinha que pegar a roupa na casa do pessoal, tipo no saco era ensacado, assim, no saco de farinha, né? Era ensacado daquele jeito, ela lavava e passava e levava de volta. E eu ganhava uns pilinhas naquilo ali. Isso foi o meu primeiro emprego, né? Mas eu ganhava e guardava, era meu, né? Claro. Isso lá nos 10, 11 anos, né? Então, eu nem conseguia quase carregar direito o saco de roupa, mas eu fazia, né? Era uma maneira de ganhar um troquinho. A gente foi vivendo, foi guardando, e uma hora a gente tinha da onde usar, né? Também, né? Então, é importante a gente ter uma reserva também, né? Vários economistas, eles falam, né, que não importa quanto você ganha, sempre dá para guardar um pouquinho, né? Exatamente. E faz uma diferença muito grande. Eu, assim, tenho adotado isso na minha vida e até queria falar antes do fundo de garantia, né? Uhum. Que a congregação me passa nas minhas mãos, mas aí há uns 6 anos atrás, nós financiamos uma casa, né? Então eu uso esse dinheiro para pagar a parcela da casa, né? Então eu vejo que ele está sendo bem aplicado, pelo menos não estou pauseando o dinheiro simplesmente. A gente tem que cuidar porque não é fácil, né? Exatamente. E assim, no momento que a gente tem o controle do que a gente gasta, sabe, a gente consegue projetar também. A gente consegue fazer um orçamento, um fluxo de caixa, né? A gente consegue. Eu recebo tanto por mês, né? Eu gasto tanto aqui. E não esquecer, né? Vamos fazer agora o nosso comercial, né? Não esquecer a primeira linha lá depois dos gastos, aquele do desconto do INSS, desconto de imposto de renda na fonte, quem tem. A próxima conta de saída lá para onde é? Tchim, lá para a congregação. A minha oferta na congregação. Prioridade lá, né? Coloca lá no primeiro, nas primícias lá, coloca no lugar de destaque lá. Acho que isso é importante, gente. Nunca dê o resto para Deus, porque Deus deu o melhor para nós, né? Deus merece o melhor de nós também. A primeira parte. Né? Exatamente. E assim, isso é testemunho meu. Eu tenho feito isso desde lá dos meus 14, 15 anos lá. Eu trabalhava numa empresa lá de artefatos de Vime, lá em Canela, e o Silvio Hoffman, né, ele é assim um pioneiro lá em Bom Jesus, não em São Lourenço, mas na Serra, aqui no Rio Grande do Sul. Eles vieram, né, importados e tal, subiram lá por Itati, subiram a serra, e ele trabalhava lá no cartório, lá o fórum, alguma coisa assim, ele trabalhava. Ele era professor primário e tal, né? Ele era daqueles professores primários, né? E aí ele foi enganado para lá um mensageiro luterano, que era para Bom Jesus lá em São Lourenço do Sul, foi enganado lá para a Serra, lá. E ele lendo lá, diz, opa, essa aqui é a minha igreja que eu quero. Uhum. Então, inclusive lá em Lagoa Vermelha, lá que teve agora, né, onde é que teve a primeira missão entre brasileiros, né, que foi comemorada há pouco tempo, o próprio Inário, na língua portuguesa e tal. Ele era um dos participantes lá. E a família deles migraram, em certa ocasião, para Canela, né? Eles tinham casa lá, morava lá em Canela e fazia fundos com essa fábrica, né? Quando ele viu que eu estava trabalhando, ele me chamou na cerca. Disse, olha, agora tu está trabalhando, agora tu tem uma renda mais firme, assim, não é essas coisas de biscate que tu tinha. Agora tu tem firme, agora tu acho que tem que começar a botar. O teu pai, assim, não tem muita condição, mas tu agora vai ter também, né? Tu está ganhando aqui, tu vai... Legal, bacana, hein? Foi assim a conversa dele comigo, né? Eu sempre digo assim, quem me ensinou mordomia foi assim, numa conversa, no intervalo de café. Nós tínhamos um intervalo de 10, 15 minutos para o café, e naquela hora ele me pegou e disse, ó, tá aqui um envelope, ó, tu coloca, mas pensa bem assim, quanto tu vai colocar, não coloca resto, não é esmola. Foi assim, me pegou direitinho, sabe? Eu agradeço muito a ele, sabe? Não, e Deus abençoe. Anos, se tem uma coisa certa na vida, é que Deus abençoa quem oferta com generosidade, em primeiro lugar. Não podemos ser hipócritas e dizer que não. É bíblico. Deus ama quem dá com alegria.
É isso que a Escritura afirma, né? Então Deus, sem dúvida nenhuma, ele abençoa de uma maneira muito especial também quem cuida da pregação do Evangelho, sem dúvida nenhuma. Até ouvi um comentário aqui da Anatilde, Renato, planejamento familiar é super interessante, faço isso através de planilhas. Eu até queria perguntar para o senhor tem uma planilha para disponibilizar isso? Tenho. Posso lhe mandar por e-mail? Pode. Opa, eu tenho um estilo de marcação lá meu, pessoal, mas se eu puder comparar, vai ser legal também, vai ser bacana. Eu vou até lhe passar esse material que foi feito, né, nos fóruns aí, distribuído e tal, onde é que tem essas orientação básica, assim, né, dessa linha, né, e a planilha, assim, tem planilhas prontas, né, eu não gosto muito da planilha pronta, né, que a planilha pronta, ela engessa um pouco, né, é bem legal, mas ela pode ser trabalhada, né, ela é malhável, né, a pessoa coloca, escolhe o tipo de gasto, como é que ela quer fazer. Então, com certeza, quem tem condição de fazer o orçamento na planilha, né, mês a mês, vai ver o que sobra, o que falta, no mês sobra, no outro falta, e assim por diante, né? Muito bacana, bem observado ali pela senhora, né? Legal. Renato, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Assim, eu quero te agradecer de todo o coração mesmo, tá? Foi um bate-papo muito importante e também me coloco à tua disposição aí no que eu puder te ajudar, às vezes até para um diálogo aí, fica bem à vontade aí. Não, tranquilo. Não, eu agradeço também a oportunidade, né? Sempre é uma área, é uma coisa que eu gosto de falar, né? Nessa parte, vamos dizer, de administração pessoal, né? Das finanças pessoal, e também da estrutura da igreja, né? Eu gosto muito de falar assim, né? Talvez assim, ainda falte esclarecer um pouquinho assim o que é o departamento de administração, né? O departamento de administração é uma câmara técnica dentro do conselho diretor nosso. Uhum. É composto lá por um conselheiro e um líder leigo, mais um pastor e um líder e um outro leigo, né? Que pode ser do conselho diretor ou não. No caso do departamento de administração, o presidente da Liga Nacional de Leigos faz parte também, né? A gente se reúne no mínimo 2 vezes por ano. Ele não é executivo, né? Esse departamento não é um departamento de pessoal, um departamento de produção, um almoxarifado, não. Ele é uma coisa acima, né? Que passa orientações, né? Para a parte de gestão, né? Da igreja, né? Então, agora, ele não tem interferência, vamos dizer, no centro administrativo da igreja, né? No escritório e tal, né? Ele não é uma parte, é uma coisa acima. Eu chamo sempre de Câmara Técnica, né? A comissão especial que tem no Legislativo, né? Onde é que tem a comissão de orçamento, comissão de justiça e redação e etc., nas câmaras de vereadores, nas assembleias, na Câmara Federal, né? Assim esses nossos departamentos, né? Esses conselhos dos departamentos, né? Ele é vamos dizer, uma divisão mais técnica dentro de cada área de ação da igreja, né? E às vezes o pessoal confunde, né, a função de um vice-presidente com a função do departamento, né? A função do departamento é mais legislativa, vamos dizer assim, e a do vice-presidente, do que ele tiver de estrutura na frente dele, de executivo, né? De execução disso, né? Então é nessa linha. Legal. Essa aí é interessante a gente entender isso também, né? Exato, eu queria ter falado antes, mas não deu, mas vamos falar agora. Então. E novamente agradecer e dizer que eu estou à disposição, né? Se às vezes assim pipoca alguma dúvida depois, né? Pode fazer contato. Meu e-mail está lá no mensageiro, né? Sim. É bem tranquilo. Acho que no WhatsApp também pode funcionar. Alguns têm, né? Outros eu não. Só que eu não olho o WhatsApp toda hora, né? Então, às vezes, eu tenho hora para olhar. Não. Mas é isso, Renato. Eu agradeço, sim, de coração ao senhor pelo tempo. Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito importante. E eu quero dizer a todos que estão na sala que a partir de amanhã, no mais tardar na terça-feira, estará lá no meu canal do YouTube, né? Eu vou pegar, mesmo que houve essa separação de 1 hora aí da nossa live, mas eu vou juntar as duas
e vou colocar lá no canal do YouTube. Então, vocês podem entrar lá. Quem ainda não se inscreveu, fica aí o incentivo. Se inscreve lá no meu canal, deixa sempre um like lá e ative o sininho, porque cada pouco eu estarei colocando novas produções lá dentro daquele canal, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção, que Deus guarde, que Deus conduza todos vocês e toda a diretoria nacional aí, Renato, manda um abraço a todos de coração. Dia 18 eu estarei aí com o pastor Ayrton, ele estará novamente, e agora sim falando especificamente sobre o Departamento de Ação Social. Quero aproveitar e convidá-los para quarta-feira à noite, nós temos instrução de adultos online, e também na quinta-feira nós estaremos falando sobre o sexto mandamento com o vice-presidente de ensino, pastor Joel Miller. Um grande abraço aí, fiquem com Deus no coração e uma boa semana de trabalho a todos vocês, tá? Um beijo aí no coração de todos. Um abraço para todos também. Boa noite aí, Renato. Um abraço. É isso aí. Tá bom, boa noite.